falar de rastreio, então, que o INEP adora, ama de paixão. A gente já conversou em uma outra live, né, de rastreio do câncer de colo do útero. E hoje eu trouxe aqui o rastreio do câncer de mama, que é, acho, um dos cânceres mais frequentes da mulher. E é muito importante a gente conversar sobre esse tema, ainda mais, se eu não me engano, caiu uma vez no Revalida sobre rastreio, né? E a gente tem que saber como que realiza o exame clínico das mamas, qual a indicação da mamografia, quando a gente tem que realizar a mamografia mais cedo, né? Quais são os grupos de risco e assim por diante. Qual a conduta quando a gente tem um BIRA de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, como eu gosto sempre de fazer, vamos conversar um pouquinho antes de entrar no checklist em si, né? Então vamos iniciar falando sobre o rastreamento, que é um dos pontos mais importantes aqui nessa live, porque pode não ser só um checklist de rastreamento, pode ser um outro checklist de ginecologia e obstetrícia ou até de preventiva, que chega lá uma idosa e você tem que fazer, tomar a conduta lá, seja ela qual for, e lá, entre os pontos, as informações que ela te dá, diz que faz mais de 5 anos que ela não faz a mamografia, uma paciente com mais de 50 anos, mais de 4 anos, né? Então, aí você tem que indicar a mamografia para essa paciente. A gente indica a mamografia para aquelas pacientes acima de 50 anos até 69 anos, tá? E o rastreio é feito com a mamografia, lógico, e com o exame clínico das mamas que nós realizamos na paciente. Não é mais indicado o autoexame. Antigamente era aconselhado as mulheres realizarem, né, o próprio exame das mamas, mas hoje em dia ele não é mais indicado, tá? Porque ele não faz a detecção precoce do câncer de mama. Tinha muita procura desnecessária, né, ao médico. E aí, às vezes, uma outra mulher que realmente precisava da consulta tinha que esperar, e assim, enfim, não é mais indicado. E a gente também tem os grupos de risco. Para os grupos de risco, a gente indica a mamografia anual a partir de 35 anos para o rastreio do câncer de mama. Porque esses grupos de risco podem desenvolver mais precocemente o câncer. E quais seriam as mulheres que estão nesse grupo? Seria a mulher que tem um familiar de primeiro grau com câncer de mama antes de 35 anos. Por exemplo, a mãe ou a irmã. Se ela teve câncer de mama antes de 35 anos, a paciente já é grupo de risco. Se ela teve câncer de mama com 60 anos, com 55 anos, não é grupo de risco, entendeu? Então tem que ser com menos de 35 anos. Ou se a mulher tem um familiar de primeiro grau com câncer de mama bilateral, independente da idade, aí não importa a idade, ou se tiver um familiar de primeiro grau com câncer de ovário também, independente da idade, ou se tiver um familiar de primeiro grau homem com câncer de mama. Câncer de mama também pode dar em homem e geralmente ele é bem mais agressivo, né? Então, se a mulher tiver um pai, um irmão que desenvolveu câncer de mama, independente da idade também, né? Tem que ser um parente de primeiro grau, ela também entra no grupo de risco e aí a gente tem que iniciar a mamografia dela anualmente a partir dos 35 anos. Dentro disso, a gente tem fatores de risco da paciente em desenvolver o câncer de mama. Quais seriam eles? A idade, o sexo feminino, que as mulheres tendem a desenvolver mais frequentemente que os homens. As pacientes que têm uma mutação no BRCA1 ou 2, o BRCA1 é o câncer de ovário e o 2 é o câncer de mama. As pacientes que têm menarca precoce, que têm menopausa tardia, que fazem tratamento hormonal, nulíparas, obesas, que têm aumento da densidade mamária na mamografia depois da menopausa e as que fazem uso de álcool, tá? Então esses seriam os fatores de risco, não grupo de risco. O grupo de risco é outra coisa que a gente comentou. Aqui são os fatores de risco, tá? E qual seria a clínica do câncer de mama? O mais frequente da gente encontrar é um nódulo duro ou vários nódulos duros, né, com espículas, um nódulo aderido aos planos profundos, a gente já tem que pensar em malignidade, um nódulo imóvel, uma mama com derrame papilar em água de rocha, uma mama com a textura em aspecto de casca de laranja. Então tudo isso a gente já tem que ficar atento, né, que pode ser um câncer que a paciente desenvolveu na mama. O diagnóstico é feito a partir da biópsia, né, com agulha grossa, que é a Trucut. E aí a gente vai continuar a condução do nosso caso a partir daí. Na verdade, não será mais a gente, né? A gente tem que transferir ela, encaminhar a paciente para uma unidade especializada nisso.
Então, a gente só faz o rastreio da paciente. Se vier alterado, se vier um câncer, a gente já encaminha para um ginecologista, né, e obstetrista. Para um médico formado em ginecologia e obstetrícia. Então, vamos agora conversar como que é feito o exame clínico das mamas. Em seguida, a gente conversa um pouco sobre a mamografia e a conduta que a gente deve ter, beleza? Então, para isso, eu trouxe uma paciente aqui pra gente. Ela já tá até de bata, ó, pra gente realizar o exame físico, com o cabelo todo hidratado, bem bonita. Ela pode dar medo, mas ela é inofensiva. Enfim, então vamos fazer o exame clínico das mamas nela. Opa, mostrou o seio aqui. A demonstração vai ser nela, tá? Vamos chamar ela de Serafina. Então, primeiro, gente, para realizar o exame físico na paciente, que a gente vai falar mais certinho quando a gente for falar sobre o exame físico aqui na hora do checklist, mas falando só por cima, é o que todo mundo já sabe, né? A gente primeiro tem que pedir permissão para paciente, nunca esquecer de pedir permissão. Para você fazer o exame para você fazer o exame da mama, o exame físico em geral, o exame ginecológico, sempre tem que pedir permissão, né? No checklist a gente pede uma vez permissão para ser o geralzão e não ficar perdendo tempo pedindo permissão toda hora, né? Então a gente pede permissão, pede para ela ir no banheiro, tirar a roupa, colocar a bata, solicitamos a presença de uma outra profissional da saúde, do sexo feminino, e lavamos nossas mãos, aquecemos, colocamos gorro, óculos, máscara, luvas, avental também, né, se for necessário. E aí ela vai se deitar na maca em posição ginecológica. Ou em posição ginecológica não, é das mamas o exame. Ela vai se sentar na maca primeiro, a gente pede para ela se sentar pra gente realizar o exame clínico das mamas. O exame, ele é dividido em 4 tempos. A inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação de linfonodos e palpação das mamas. Os dois primeiros, né, as duas primeiras avaliações que a gente faz é com a paciente sentada. Então, a gente vai pedir para ela sentar e a gente vai pedir para ela descobrir as 2 mamas. A inspeção estática é feita com as 2 mamas descobertas. Então, a gente avisa, né, fala o que a gente vai fazer e pede para ela descobrir as 2 mamas ao mesmo tempo para a gente fazer a inspeção estática da nossa paciente. E com os braços para baixo, assim, relaxados, tá? Nessa inspeção estática, a gente vai observar a anatomia, né, a simetria, se tem a presença de derrame mamilar, se tem como que tá o contorno, se tem abaulamentos, se tem retrações, espessamentos, como que tá o padrão vascular, o tamanho, o formato, se tem alguma úlcera, alguma lesão, né, alguma cicatriz e assim por diante. Então, nisso a gente vai fazer a inspeção estática, paciente sentada, 2 mamas descobertas com os braços abaixados. O segundo passo, né, do nosso exame clínico das mamas ainda é com a paciente sentada e ainda é com as 2 mamas descobertas. Aqui a gente vai pedir para ela colocar a mão atrás da cabeça, ela não dobra os braços, e depois a mão na cintura. Então, mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente e outro atrás, mentira. Então a gente vai pedir primeiro, né, mão na cabeça, depois mão na cintura. Aqui a gente vai ver se no movimento que ela faz, a gente encontra uma retração que a gente não conseguiu ver com ela com os braços assim para baixo, né, soltos, ver simetria, ver o movimento, né, ver alguma retração e enfim, ver os surcos. E aí a gente consegue rapidinho fazer esse segundo passo, que é a inspeção dinâmica das mamas da nossa paciente. Então, estática, paradinha, 2 mamas cobertas, mãos para baixo, sentada. Dinâmica, ainda sentada, a gente só pede para ela colocar a mão na cabeça e depois a mão na cintura, as 2 ao mesmo tempo, beleza? Depois, o terceiro passo do nosso exame clínico das mamas ainda é com a paciente sentada, mas com as mamas cobertas, tá? Isso aqui a gente vai falar que ela pode cobrir as mamas e a gente vai pedir para ela colocar uma mão apoiada no nosso ombro ou no nosso braço. Então, se a gente for avaliar a mama esquerda, a mão esquerda dela tem que estar apoiada aqui, com ela sentada. Se a gente for avaliar a mama direita, então o braço direito dela vai estar apoiado no nosso braço direito. Então, esquerda, 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 direita, 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 tá?
Então, aqui, faz de conta que ela tá apoiada com a mão pra mim, né? A gente vai fazer a palpação dos gânglios da nossa paciente, né? A gente vai palpar os gânglios axilares na face dorsal, na face peitoral, costal e humeral, né? Em todos os lados aqui. Dorsal, peitoral, costal e humeral. E sempre com o braço direito. A gente faz de um lado, depois pede pra ela baixar. E depois o esquerdo faz do outro lado e pede pra ela baixar, tá? Depois que você terminar. Então, os dois vice-versa. Depois, a gente vai fazer a palpação das mamas. A gente vai pedir pra paciente se deitar na maca, né? Que a batinha dela tá caindo. Se deitar assim. E aí, vou ter que ficar erguendo ela, porque ela, se eu deixar aqui embaixo, não dá pra vocês verem. Então, aqui, a gente vai descobrir uma mama de cada vez, né? Sempre a gente nós temos que ficar posicionados à direita do paciente, tá? Nunca à esquerda. Então, primeiro a gente descobre uma mama e vamos fazer o quarto passo do nosso exame clínico das mamas, que é a palpação da mama em si, né? Então, aqui a gente vai palpar o tecido mamário, né? Com uma mama só descoberta. A gente vai ver se tem nódulos, ver se tem alterações. Se tiver nódulos, ver a quantidade, se é aderido aos planos profundos. Ver o tamanho que são esses nódulos, ver se tem mais de um, ver se são nas duas mamas, né? Depois que a gente for analisar a outra, a localização, que a gente pode ver a localização em polpas digitais ou em centímetros, ver se o mamilo está retraído e ver se tem descarga papilar. Para avaliar a descarga papilar, a gente vai ter que utilizar o polegar e o indicador, assim que a gente tem que utilizar, tá? O polegar, o indicador, e a gente vai fazer movimento de pinçamento, pelo menos em duas direções. Por exemplo, na vertical, assim, e depois na horizontal. E aí você pode fazer na diagonal também, né, assim. Mas sempre, no mínimo, duas direções, polegar e indicador, movimento de pinça, tá? Fazer o pinçamento para ver se tem descarga papilar, para ver se tem a saída, né, de alguma secreção. Terminamos essa mama, cobrimos ela, em seguida a gente faz o da outra mama, né? Só uma mama descoberta quando a gente for fazer a palpação dos mamilos, tá? Não vai descobrir as duas mamas, não. Então, gente, seria assim o exame clínico das mamas. A gente pode também, na palpação das mamas, dividir o mamilo em 4 quadrantes, né? Pra ficar mais fácil a localização e a palpação do mamilo da paciente. Então, foi assim a demonstração com a nossa Serafina aqui. 4 passos, hein, gente? 4 passos. Os 2 primeiros é a inspeção, os 2 últimos é a palpação. Inspeção dinâmica e estática, paciente sentada, as 2 mamas descobertas. A terceira, palpação dos gânglios axilares, as 2 mamas cobertas. E o quarto, a palpação das mamas. Primeiro uma mama você descobre, depois cobre e depois descobre a outra mama, tá? Fechou aqui o exame clínico? Então, agora, vamos conversar um pouquinho do Bíradis, né, da mamografia. A gente já falou que tem que ser a cada 2 anos para aquelas pacientes que não apresentam nenhuma alteração. E quais seriam os achados desse exame complementar, né? Quais seriam as nossas condutas? Quais seriam as condutas que a gente deve ter? Então, o Bíradis, que é a mamografia, né, que a classificação da mamografia que a paciente deve fazer, é dividido em 6. Se vier uma paciente que realizou a mamografia e veio o Bíradis 0, quer dizer que o exame foi inconclusivo, que não foi possível encontrar nenhum achado com aquele exame. Sendo assim, a gente precisa solicitar um outro exame complementar, por exemplo, um ultrassom, para ver se a gente consegue ter uma visualização melhor, tá? Então, Bíradis 0, inconclusivo, solicitamos outro exame. Bíradis 1 é o exame normal, tá tudo bem, não teve nenhum achado. A gente marca a consulta, outra consulta, né? Outro exame, na verdade, daqui 2 anos. O Bíradis 3 foi um achado benigno. Foi benigno, a gente continua nosso rastreamento a cada 2 anos, normalzinho, de boinha, porque foi um achado benigno, né? O Bíradis 3 é um achado provavelmente benigno. Aqui a gente já tem que ficar com o pé atrás, né? Aí a gente pede a mamografia, outra mamografia, em 6 meses para ver como que tá a evolução desse achado, que é provavelmente benigno, né? Se é provavelmente benigno, ele pode
se malignizar ali, então a gente tem que fazer mais rapidinho a mamografia da paciente. Então, Bira-Dis 3, provavelmente benigno, repetimos a mamografia em 6 meses. O Bira-Dis 4 é suspeito de malignidade, então a gente já tem que realizar a biópsia para ver direitinho lá, né, mais a fundo essa lesão que a gente encontrou, esse nódulo. O Bira-Dis 5 é um nódulo provavelmente maligno, a gente também realiza a biópsia. E o Bira-Dis 6 é um carcinoma in situ, a gente já encaminha para atenção secundária. Belezinha? Então, 0, exame complementar. 1, realiza a cada 2 anos. 2, realiza a cada 2 anos. 3, provavelmente benigno, repete em 6 meses. 4 e 5, realizar biópsia, né? O 4 provavelmente maligno e o 5 o 4 suspeito de maligno e o 5 provavelmente maligno. Belezinha? Então, o geralzão aqui, né, o que a gente tem sim ou sim que saber é isso, beleza? Como que a gente vai realizar, então, um checklist, um atendimento do começo ao fim para essa paciente que veio até a gente tem que solicitar uma mamografia ou que a gente tem que realizar o exame clínico das mamas? Então, vai ser uma paciente lá, né, que vai chegar falando que veio para consulta para o exame de rotina, ou uma paciente que sentiu alguma alteração, que o mamilo dela está saindo uma secreção, que sentiu um nódulo no seio e assim por diante, tá? Ou uma ferida que não está cicatrizando nunca, que ela já passou pomada e aquela ferida tá lá, não cicatriza. Então, assim que a gente iniciaria, né, o nosso pensamento direcionado para a mamografia e para o exame clínico das mamas. Então, ela vai chegar com essa queixa, a gente tem que se apresentar, né, antes disso, dizer nosso nome, nós somos responsáveis pelo atendimento daquela paciente, perguntar qual é o seu nome, idade, profissão, dá um tempo para ela responder e ela vai dizer, a gente pergunta no que eu posso te ajudar, ela vai dizer isso. Então, a gente tem que investigar o motivo da consulta, primeiramente, né? Se ela estiver dizendo que tá com alguma secreção saindo do seio, né, com nódulo, a gente tem que investigar. Desde quando você percebeu isso, né? Qual o tamanho, dói, não dói? Que cor que é essa secreção? Tem cheiro, não tem cheiro? Então, a gente tem que ir buscando em relação à queixa da paciente. Se for um exame de rotina, a investigação do motivo da consulta, a gente vai ter que perguntar quando foi a última vez que você realizou a mamografia, qual foi o resultado, quando foi a última vez que você realizou o Papa Nicolau, qual foi o resultado, você fez ou trouxe algum exame laboratorial, né? Se trouxe, a gente já olha os resultados e assim por diante. Lembrando que o Papa Nicolau é para as pacientes acima de 25 anos, a gente faz com 25, 26 e depois a cada 3 anos se vier tudo normal. Aí a gente pergunta, né, sobre isso. E se tiver indicação, a gente já sabe que vai indicar, a gente já pode indicar aqui mesmo, né? Eu tenho que te dizer para você realizar uma mamografia, porque tá atrasado, para você não esquecer de pedir depois. Mas enfim, a gente também tem que perguntar sobre sintomas. Se ela tá com um sintoma associado, se ela tiver uma queixa, ou se for de rastreio, de rotina, quer dizer, a gente tem que perguntar se ela tá tendo algum sintoma, né? Se ela tem dor, se ela tem corrimentos, se ela tem sintomas urinários, se ela tem sangramentos, se ela tá na menopausa, né? Se ela tem algum sangramento de escape, se ela tem náuseas, vômitos, alteração do hábito intestinal, irritabilidade, dor na relação sexual, né? Que seria dispareunia, alteração do humor, fraqueza, fadiga, perda de peso, né? Pensando em um câncer, talvez. E assim a gente fecharia os sintomas associados. Em relação ao histórico gineco-obstétrico, a gente também tem que investigar aqui, né? Perguntar qual foi a data da última menstruação, se o fluxo é regular, se tem vida sexual ativa, quantos parceiros tem, se tem parceiro fixo, se usa preservativo, se toma anticoncepcional, se não usa, a gente tem que indicar para ela o uso do preservativo, né? E em relação ao histórico obstétrico, né? Se ela já teve filhos, se ela já teve abortos, se foi parto normal ou cesárea, por que foi a cesárea, assim por diante. Depois a gente vai para os antecedentes patológicos pessoais ou familiares. Você tem diabetes, hipertensão, alguma doença do coração, alguma doença do pulmão, né? Falando com palavras acessíveis que a paciente possa entender. Ou perguntar se ela já teve alguma DST, já tem alguma outra doença, né, que queira nos contar. E depois perguntar, alguém na família tem? E se usa medicamento todos os dias?
se tem alergia a alguma coisa, a algum medicamento, e depois a gente vai pro hábito, né, pros hábitos. Se bebe, fuma ou usa drogas ilícitas, pratica atividade física, né, ou é sedentária. E assim a gente fecha aqui a anamnese da nossa paciente na consulta de rotina, beleza? Lembrando que se ela tiver algum exame, a gente já pede esse exame, tá? Se ela tiver na menopausa, a gente já pergunta também sobre os sintomas da menopausa, beleza? Em relação ao exame físico, vai ser como qualquer outro, né? Essa boneca, eu tô olhando pra ela toda hora aqui nesse vídeo. A gente faz o exame físico dela como qualquer outro, né? Primeiro solicitamos a permissão, como a gente já conversou. É claro que ela vai autorizar. A gente pede pra ela ir no banheiro, tirar a roupa, colocar uma bata. Solicitamos um outro profissional da saúde, do sexo feminino. Pedimos pra ela se sentar na cadeira, na maca, quer dizer. A gente lava as mãos, aquece, coloca luvas, máscara. A gente vai até ela. A gente faz o exame clínico das mamas. Nós fazemos o exame clínico das mamas com a inspeção estática e dinâmica, com a palpação dos gânglios e com a palpação das mamas, tá? Não esquecendo de ver se tem descarga mamilar, belezinha? Então, a gente terminou esse exame. A gente só vai realizar o exame clínico das mamas, gente, se tiver escrito lá na tarefa pra gente fazer, tá? Não vai sair fazendo exame clínico das mamas em toda paciente, não, porque senão, até você terminar lá, pode ter outras tarefas pra você fazer e nem era pra fazer aquilo. Então, tem que prestar bastante atenção na tarefa. Se tiver escrito realize, verbalize como que se faz, não sei, ou algum procedimento que tenha que fazer, né? Não sei como que pode estar escrito em relação ao exame clínico das mamas, mas tem que se atentar bastante no que a tarefa quer de você. Se você perceber que ela tá pedindo para você verbalizar o passo a passo, né, realizar o exame clínico das mamas, aí você faz todos esses passos que a gente conversou lá no início. Caso contrário, não. Então, você tem que ver se é uma consulta direcionada para as mamas da paciente, né? Se é uma paciente que chegou lá com uma queixa de um nódulo na mama, então você vai ter que fazer o exame clínico das mamas. Chega uma paciente com uma secreção saindo do mamilo, então você vai ter que fazer o exame clínico das mamas. Então, você tem que ver quais são as queixas e o que você tem que fazer, né? Se for um rastreio, né? Uma paciente com um rastreio, a mamografia e o exame clínico das mamas a cada 2 anos. Mas você tem que ver se a tarefa quer que você verbalize o passo a passo ou não, tá bom? Então, a gente tem que ficar bem atento mesmo nas tarefas. Então, a gente realiza, né? Vamos supor que essa daqui teve que realizar, a gente realiza o exame clínico mamário. Depois a gente vai pro exame clínico obstétrico, né? Lembrando, obstétrico não, ela não tá gestante. A gente vai pro exame clínico ginecológico. O abdominal é incluído no exame ginecológico, tá? Porque a gente tem que fazer a palpação abdominal, por exemplo, para ver se a paciente tem dor, a palpação dos anexos, dor embaixo do ventre, né? No hipogastro, talvez pensando numa DIP, né? Então, a gente tem que descartar isso. Então, a gente faz o exame físico abdominal, né, com a inspeção, ausculta em segundo lugar, palpação e percussão abdominal. Em seguida, a gente vai para o ginecológico, né, informamos a paciente que a gente vai realizar, ligamos o foco de luz, fazemos a inspeção primeiro, vemos se tem alguma alteração, algum sangramento ou corrimento se exteriorizando, úlceras, implantação pilosa. Depois a gente faz a introdução do espéculo, né? Avisa a paciente, se for necessário, se for uma estação que quer que você fale o passo a passo desse procedimento da introdução, né, da visualização com o espéculo, você tem que falar o passo a passo. Senão, você só fala assim, quero fazer o exame especular, né? Então, você tem que mesmo prestar atenção na sua tarefa. Aí você faz o exame especular, vê se tem alterações, vê como está o colo do útero, se tem sangramento, corrimento. Em seguida, o toque bimanual, né? Vê se tem dor. E aí a gente fecha aqui o exame ginecológico da nossa paciente. E aí, exames laboratoriais, né? A gente fala para ela voltar lá e colocar a bata. E aí a gente pede os exames laboratoriais de rotina. Quais seriam? Se for uma paciente de rotina, que tá pra gente numa consulta de rotina, né? Se for um outro caso, a gente pede exames a mais. Então, seria um hemograma, perfil lipídico, né? Perfil renal, urina simples, glicemia, que a gente não pode esquecer,
E se tiver alguma alteração no exame clínico, a gente explica para paciente. Sempre orientar a boa alimentação, né? Se for uma paciente obesa. Nesses exames de rotina, também é interessante a gente pedir a circunferência abdominal, o IMC, né? Peso e altura. Porque pode ser que seja uma estação de exame de rotina lá. Não tem nada a ver com isso daqui, mas me veio na cabeça, eu vou falar também. De síndrome metabólica, né? Então, você sempre tem que pedir a circunferência abdominal e o IMC com peso e altura, né? Aí depois lá nos laboratórios você pede a glicemia, o perfil lipídico e assim, se for uma estação que tá te guiando mais para esse lado, né? Você vai se perceber. Se não, aí não. Mas enfim, foi uma agregação aqui. Agregação, nem sei se existe essa palavra. Mas enfim, orientar a perda de peso, orientar a parar de fumar, se for uma paciente que fuma, orientar a parar de beber, se for uma paciente que bebe, né? Se tiver tudo normal, a gente faz a mamografia a cada 2 anos, né? Daqui 2 anos a gente marca o retorno para esse exame, com o exame clínico das mamas também. E se tiver precisando do Papa Nicolau, né? A gente indica também, que é o citopatológico. Sangue oculto nas fezes, é importante a gente pedir nessas pacientes que vieram para rastreio, né? A gente tem que fazer o rastreio também do câncer de colo uterino com sangue oculto nas fezes. Orientação para prevenir a osteoporose, como, por exemplo, alimentação rica em cálcio, tomar sol para estimular a vitamina D, né? Não fumar, que também entra na prevenção da osteoporose e assim por diante. Aquelas orientações gerais, né? Se vier tudo bem. Se vier alterado, a gente tem que explicar para a paciente a alteração da mamografia, né? Se a gente solicitar lá a mamografia e já derem lá, por exemplo, um BIRADS 3. Então, a gente tem que explicar o que é essa alteração, né? A gente tem que falar, olha, o BIRADS 3 é que tem uma alteração na sua mama, um nódulo provavelmente benigno, por isso a gente tem que fazer um acompanhamento mais de perto. Daqui 6 meses você vai ter que realizar outra mamografia pra gente observar a evolução desse caso, né? E assim você vai conduzindo o seu caso clínico, tá? Então, o foco aqui era o exame clínico das mamas e a mamografia, tá? Que a gente já conversou. Aí, dependendo, né, do resultado da sua mamografia, você vai ter uma orientação, um retorno diferente. Talvez encaminhar para uma avaliação com um profissional especializado nisso, né? E assim por diante, tá bom? Então, terminamos mais uma aqui pra conta, né? Espero que tenha sido boa pra vocês. Espero que eu não tenha esquecido de nada. E, gente, eu vou reforçar ainda aqui mais uma vez que a gente tem que ficar atento às tarefas, tá? Se você vê que na tarefa tá te dizendo para ir pelo caminho de realizar o passo a passo do exame clínico das mamas, então faça, verbalize todo o passo a passo. Se for uma estação de rastreio, né? Se for uma estação que a paciente chega com um nódulo, igual eu já falei, com uma secreção, então você vai ter que fazer. Na verdade, no rastreio, às vezes você só tem que indicar, você não tem que realizar o passo a passo. Então, por isso você tem que prestar bastante atenção, tá bom? E fechou! Terminamos aqui. Espero que eu não tenha esquecido de nada. Qualquer coisa que você queira agregar, pode falar aí nos comentários, fica à vontade, toda informação é bem-vinda, né? Estou aqui para aprender junto com vocês, para passar nessa prova, vamos passar, se Deus quiser. E até a próxima. Tchau, meu e da Serafina, acompanhante da live.